Boa noite, telespectadores do Jornal Informativo. Hoje, em especial, nós teremos dois convidados, o Mauro Júnior e a Jaqueline Bonierski. Bom, no jornal de hoje falaremos um pouco sobre o que é e quais são as características da prosa regionalista. Então, o romance regionalista surgiu na primeira metade do século XIX e foi uma forma de resgatar os costumes e a identidade nacionalista, que revelava, assim, um lado exótico do país. Nessas prosas românticas, as histórias se passavam nas diversas regiões do país, em que as características e costumes de cada região eram mostradas, incluindo a linguagem regional. Isso se deu pelo interesse de conhecer as diversas culturas que formam o Brasil, que também fez com que os autores como Visconde de Taunay e José de Alencar, como sempre, se inspirassem em produzir histórias de caráter regionalista. Em seu contexto histórico, ainda recente e independente, o Brasil procura definir a identidade de sua nação através de mitos que retomam e valorizam sua história. Então, cria-se uma personagem de valores dignos e heróicos, promovendo ao público leitor o sentimento de amor à pátria. E tomando o lugar do índio, o sertanejo passa a ser o símbolo do homem brasileiro mais utilizado pelos principais autores da época. E é importante ressaltar que mesmo o interior do Brasil não sofrendo com tanta influência europeia como os centros, as histórias continuam com elementos característicos da literatura romântica, baseados no modelo europeu. E as obras são destinadas, como no período anterior, à classe média dos centros urbanos e publicados através de jornais. Entraremos agora ao vivo com Mauro Júnior. Um, dois, três. Gravando. O romance regionalista é um gênero da prosa romântica tipicamente brasileiro, completamente original. Isso se deve ao fato de não ter inspirações no modelo europeu, já que os cenários e enredos são basicamente inspirados em paisagens, costumes, valores e comportamentos típicos de pequenos proprietários de regiões brasileiras. Visconde de Taunay, em Inocência, utilizou todos os elementos que representam o regionalismo, a descrição fiel e objetivas de uma região, os confrontos entre o homem do campo ou do sertão, que possui preconceitos contra os costumes do homem da cidade, e o homem urbano, que é liberal em relação aos costumes e subestima o homem rural. São características presentes em Inocência, com o melhor representante do gênero regionalista. Vou ler um trecho onde fica claro esses traços. Mas agora me conte, perguntou Pereira com um ar de quem queria certificar-se de coisa posta muito em dúvida. Deveras, ó senhor, anda palmeando estes sertões para figar anseios? Pois não, respondeu Meia, com algum entusiasmo. Na minha terra valem muito dinheiro para estudos, museus e coleções. Estou viajando por minha conta do meu governo. E já mandei bastante caixas todas cheias. É muito precioso. Nos dias de hoje, algumas histórias regionalistas foram adaptadas. A Escrava Isaura, por exemplo, foi adaptada pela Globo e posteriormente pela Record. As características foram mantidas, com algumas adaptações, é claro. Na prosa regionalista, tivemos muitos autores importantes, como, por exemplo, José Martino de Alencar, que nasceu em 1º de maio de 1829 e morreu em 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro. Foi um jornalista, político, advogado, orador, crítico, cronista, polemista, romantista e dramaturgo brasileiro. Formou-se em Direito e iniciou sua atividade literária no Correio Mercantil e Diário do Rio de Janeiro, e teve sua principal obra como O Sertanejo, que é um romance e uma história didaticamente regionalista, publicado em 1875.
O romance apresenta uma prosa com personagens característicos do sertão brasileiro. A personagem principal é Arnaldo. O narrador é o próprio autor, que conta a história do sertanejo que se passa no sertão de Quixeramobim, no Ceará. Outro autor é Bernardo Joaquim da Silva Guimarães, que nasceu em Ouro Preto no dia 15 de agosto de 1825 e morreu lá em 10 de março de 1884. Foi um romancista e poeta brasileiro, conhecido por ter escrito A Escrava Isaura. João Franklin da Silva Távora nasceu em Baturité em 13 de janeiro de 1842 e morreu no Rio de Janeiro, dia 18 de agosto de 1888. Foi um advogado, jornalista, político, romancista e teatrólogo brasileiro. Em 1884, transferiu-se com os pais para Pernambuco. Iniciou o romantismo de caráter regionalista no Nordeste. Uma de suas obras mais marcantes é O Cabeleira, romance passado em Pernambuco no século XVII. Foi crítico ferrenho de outros grandes autores brasileiros, como José de Alencar. Alfredo Dias Cragnoli Tauani, mais conhecido como Visconde de Taunay, nasceu no Rio de Janeiro em 1843. Foi nomeado segundo tenente e participou da Guerra do Paraguai. Além de compor de campanhas militares no Rio de Janeiro,